Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço e a nossa gratidão a você pelo prestígio ao nosso programa e a programação, a toda a programação da TV Mundo Maior. Um dos livros mais interessantes da lavra mediúnica de Chico Xavier, sem dúvida, é o livro intitulado Voltei, sobre o qual já falamos anteriormente. Voltei da lavra de Irmão Jacó, pseudônimo de Frederico Figner, espírita, que foi amigo pessoal de Chico Xavier. Frederico Figner, ou Irmão Jacó, assim que se reconheceu no mundo espiritual, do outro lado da vida, ele desejou escrever o seu depoimento, dar o seu testemunho a respeito da vida que encontrou ou que reencontrou, além da morte do corpo físico. O livro inteiro é repleto de informações interessantes, depoimentos muito importantes, mas nós gostaríamos hoje, em nosso programa, de colocar em destaque o prefácio que ele escreveu para a obra. Pedro Leopoldo, 19 de fevereiro de 1948. A luta continua. Ele fala neste prefácio a respeito de suas experiências iniciais, para além da morte do corpo. Enquanto no corpo, escreveu ele, não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. E vejamos, ele era espírita, ele conhecia, estudava quanto possível, possuía muitas informações a respeito do assunto, a respeito da desencarnação, do mundo espiritual. Mesmo assim, ele confessa, não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Vejamos, cada espírito que vem à Terra vivencia uma experiência diferente. Na infância, na adolescência, na juventude, depois na idade madura. Cada espírito tem um caminho a ser percorrido. Ele vem ao encontro de determinadas experiências, que não são absolutamente iguais às dos outros. Trata-se de uma experiência pessoal, de uma experiência própria. Ele vai desenvolver as suas concepções, ele vai adquirir determinada cultura, determinado conhecimento, ele vai abraçar ou não determinada crença religiosa, etc. Irmão Jacó diz: os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem de alguma sorte à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós
são sempre fortes e inesperados. Então ele fala que os fenômenos morais que decorrem do desenlace, da desencarnação, são mais fortes e inesperados do que os quadros sublimes. Por exemplo, sublimes ou terríveis. Por exemplo, quadros de regiões paradisíacas, de regiões espirituais bem-aventuradas, ou de regiões de sofrimento, consideradas trevosas. Ele afirma que esses quadros correspondem de alguma sorte à nossa expectativa, porque nós projetamos ao nosso redor, à nossa volta, os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos acabam criando a vida à nossa volta. Por exemplo, a cidade é uma criação do pensamento de seus habitantes. Os primeiros habitantes que chegaram aqui à cidade, onde é hoje Uberaba, chegaram à região onde é hoje Uberaba, esses habitantes, eles projetaram a cidade. A cidade passou a ser um reflexo de suas aspirações, de suas ideias, de suas emoções. Diz irmão Jacó, antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples, tal qual nos parece. Nos parece tudo infinitamente simples. Desencarnar é tão somente deixar o corpo e nos dirigir a determinada dimensão espiritual. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. É o que nós temos aprendido ao longo do tempo com as mais diversas religiões, e é como ainda alguns, menos afeitos à leitura, ao estudo, pensam. Mas não é assim. Aos poucos, nós estamos compreendendo melhor essa realidade espiritual que nos espera. Realidade que está sempre mudando, está sempre em estado de mudança, porque acompanha a mudança do pensamento do espírito. Como na Terra, o fenômeno é similar, é semelhante. Assim como na Terra, uma cidade vai crescendo, vai progredindo, vai se tornando mais bela, vai sendo mais cuidada. No mundo espiritual, também há de ser assim, pelo menos nas regiões espirituais mais próximas, para as quais certamente nós haveremos de nos dirigir após a desencarnação. Compreendo hoje, diz irmão Jacó, que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e em seguida se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal. Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas. É como o Dr. Inácio Ferreira nos diz
Imaginemos se nós, o que seria de nós, espíritos encarnados, se estivéssemos sozinhos na Terra. Ou melhor, se estivéssemos sozinhos dentro do nosso sistema solar. Se estivéssemos sozinhos dentro do universo. Que imensa solidão seria nossa. Miserável solidão. Imaginemos que tão somente a Terra fosse habitada, que nós não tivéssemos sequer um vizinho, mesmo há muitos anos-luz, que não contássemos sequer com uma outra humanidade, mais evoluída ou não que a nossa. Imaginemos que nós estivéssemos sozinhos na Terra, abandonados até mesmo pelos espíritos. Imaginemos que a morte fosse o ponto final da vida, da existência humana. O Dr. Inácio nos diz assim: quanta aridez, que imensa solidão, que imensa pobreza a do homem, se ele se sentisse assim, dessa maneira, tão solitário dentro da vida. Voltaremos logo em seguida.